Iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, hoje a gente vai estudar o assunto de triângulos. Começando pela definição de triângulo, né? Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que, dois a dois, tocam-se em pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Então, de acordo com essa definição, triângulos são polígonos, ou seja, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que se unem dois a dois. E esses polígonos, por sua vez, têm três lados, por isso são triângulos, três lados. Okay? Elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Triângulos não possuem diagonais. Diagonais são segmentos de reta que unem dois pontos não consecutivos de um polígono. Os outros elementos do polígono que o triângulo possui são lados, né? São os segmentos de reta que formam o polígono. São os vértices, são os pontos de encontro entre esses lados. Ângulo interno são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo. E os ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento de um de seus lados. Então, aqui a gente tem o vértice, o lado do triângulo, o ângulo interno, que é um ângulo formado por dois lados adjacentes do triângulo, dois lados adjacentes, e o ângulo externo, que é formado por um lado e o prolongamento do outro lado. Eu prolongo esse lado aqui da base do triângulo, junto com esse ladozinho aqui, e forma esse ângulo, que é o ângulo externo do triângulo, ok? Classificação de triângulos. Os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados. Obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma das classificações a seguir. Primeiro, escaleno é aquele que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles é aquele triângulo que possui dois lados com medidas iguais. E equilátero, o triângulo que possui três lados com medidas iguais, certo, gente? Então, classificação de triângulos quanto ao lado, a gente tem escaleno, três lados diferentes, medidas diferentes, né? Isósceles, dois lados com medidas iguais, e equilátero, que é os três lados com medidas iguais. Pois bem, se um triângulo tem três lados com mesma medida, consequentemente terá dois lados com medidas iguais. Então, todo triângulo que se classifica como equilátero também é um triângulo isósceles, tá? A gente pode afirmar que todo triângulo equilátero é triângulo isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero, porque para ser equilátero precisa dos três lados iguais. Há também a classificação quanto aos ângulos, né? Então, a gente tem triângulo acutângulo, é aquele que tem, que possui todos os ângulos com medidas menores do que 90 graus. A gente tem o triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo medindo 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E o símbolo dele é esse aqui, né? Símbolozinho aqui, no quadradinho com um pontinho no meio. E tem um obtusângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus. Acutângulo vem de ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo entre 0 e 90 graus. Retângulo vem de ângulo reto, que é aquele de 90 graus. E obtusângulo vem de ângulo obtuso, que é aquele que é superior a 90 e menor do que 180. Ok, gente? Então, aqui a gente tem exemplos. Acutângulo, perceba aqui os ângulos, todos menores do que 90. Retângulo, olha o ângulo de 90 graus aqui. E obtusângulo, um ângulo que é maior do que 180 graus. Propriedades dos triângulos. As propriedades a seguir são válidas para qualquer triângulo, independente de sua forma ou tamanho. Bem importante cada uma dessas propriedades aqui. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Independente de qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180 graus. A soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo será 360 graus. Independente de qualquer triângulo que seja, a soma dos ângulos externos é 360 graus. A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não são adjacentes a ele.
Então, se tu tem um triângulo, ó, triângulozinho aqui, triângulozinho, pá. Esse triângulo tem, ó, três ângulos aqui: alfa, beta e gama. A gente prolongando esse lado, a gente forma aqui, ó, o ângulo externo, que eu vou chamar de ângulo E. Esse ângulo externo, ele vale a soma de alfa mais gama, porque ele é a soma, ó, das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, aqueles ângulos que não formam 180 graus junto com o beta. Ângulos adjacentes são aqueles ângulos que têm um lado em comum. Por exemplo, esse ângulo B aqui, ó, ele está em comum com esse ângulo E. Ele tem dois lados em comum com esse ângulo E, que é o ângulo externo. Ele tem essa base e ele tem esse lado aqui. Dois lados em comum. Então, a gente sabe o seguinte: o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes ao ângulo E. Ou seja, esse ângulo gama e esse ângulo alfa. Por que não adjacente? Porque não tem dois lados em comum com ele. A soma das medidas de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Isso aqui é a desigualdade triangular. Se eu tenho um triângulo, a soma da medida de dois lados é sempre menor. É sempre maior do que a medida do terceiro lado, tá? Se não for maior, quer dizer que eu não consigo formar um triângulo com essas três medidas, né? Então, aqui percebe, ó? Digamos que eu tenho um triângulozinho, ó, de lados A, B e C. A soma de A mais B é maior do que C. A soma de A mais C vai ser maior do que B. E a soma de B mais C vai ser maior do que A, ok? A soma das medidas dos lados de um triângulo é sempre maior do que a medida do terceiro lado. Tá? Isso é chamado de desigualdade triangular. Se a gente tem essa desigualdade satisfeita, então a gente pode formar um triângulo. Por exemplo, né? Vamos ver um exemplozinho aqui. Digamos que tu tem um triângulo, ó, que tenha lados 3, 4 e 5. É um clássico, triângulo retângulo. Tu sabe, ó, que 3 mais 4 é maior do que 5, né? 3 mais 4, 7. 7 é maior do que 5. Ok, né? Tu sabe também, ó, que 3 mais 5 é maior do que 4. Né? 3 mais 5, 8. 8 é maior do que 4. Ok. E tu sabe que 5 mais 4 é maior do que 3. Né? 5 mais 4, 9. 9 é maior do que 3. Ok. Então, a soma de dois lados sempre será maior do que o terceiro lado, chamada desigualdade triangular. Se essa desigualdade não é satisfeita, então eu não consigo formar um triângulo com essas três medidas. Por exemplo, deixa eu ver aqui, um triângulo com medidas 2, 5 e 15. Será que eu consigo formar um triângulo com essas medidas? Né? Será que a gente consegue formar um triângulo com 2, 5 e 15? Ou seja, a gente tem um lado medindo 2, outro lado medindo 5 e outro lado medindo 15. Será que dá para a gente formar um triângulo com essas três medidas? Aí tu aplica a desigualdade triangular. Ó, 2 mais 15 é maior do que 5. 2 mais 15, 17. 17 é maior do que 5. Ok. Aí tu vem aqui, ó. 5 mais 15 é maior do que 2. 5 mais 15 é 20. 20 é maior do que 2. Ok. Aí tu vem agora, ó. 5 mais 2 é maior do que 15? Essa é a pergunta. 5 mais 2, 7. 7 é maior do que 15? Não é maior. Então, se não é maior, a gente não consegue formar um triângulo com essas três medidas. Ok? E o próximo aqui, ó. O maior lado de um triângulo opõe-se ao seu maior ângulo. Né? Isso significa o quê? Se eu tenho um triângulo, ó, se eu tenho um triângulo, né? Triângulozinho, ângulo alfa, ângulo A, ângulo B
e ângulo C. Lado C, lado A e lado B. O que significa dizer que o maior lado opõe-se ao maior ângulo e o menor lado opõe-se ao menor ângulo, né? O contrário do primeiro. O maior lado opõe-se ao maior ângulo quer dizer o seguinte, ó, se o ângulo A é maior do que o ângulo B, que por sua vez é maior do que o ângulo C, significa que o lado A vai ser maior do que o lado B, que por sua vez vai ser maior do que o lado C. Ou seja, o maior ângulo opõe-se ao maior lado. O maior ângulo opõe-se ao maior lado e assim por diante. Então vamos ver aqui algumas questões. Observe o triângulo abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Uma propriedade dos triângulos equiláteros é que, se eles possuem os três lados iguais, ele também vai possuir os três ângulos iguais. Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, 180 dividido por 3 dá 60. Então, os ângulos internos do triângulo equilátero têm que ter medida de 60 graus. Só tem aqui, ó, nesse triângulo, 3. Então, a resposta é a letra C. Observe a figura EFG abaixo. Retângulo em F. Um triângulo, né? Retângulo em F. Quanto mede o ângulo X? Ó? Esse ângulo é 90 graus. Quero saber quanto mede esse ângulo X. Pela figura, eu percebo que esse ângulozinho aqui é um ângulo externo. A gente sabe que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, 120 graus é igual a 90 graus mais x. Ou seja, 90 mais quanto dá 120? 90 mais 30, né? Então, x vale 30 graus. Resposta correta, letra A. Observe as figuras A, B, C, B, 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 A, A. Quanto aos lados das figuras acima, podemos afirmar que os triângulos são, respectivamente, ó, A, B, C, lados diferentes. Então, o triângulo é escaleno. B, 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 lados iguais, ó, e os ângulos internos iguais. Triângulo equilátero. E A, dois lados iguais, isósceles. Então, escaleno, equilátero, isósceles, letra A. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula.